A paz do Senhor, bom dia, glória a Deus por essa manhã maravilhosa que estamos juntos na presença do Seu nosso Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor, glória a Deus, uma manhã maravilhosa de segunda-feira para todos nós, na presença desse Deus maravilhoso que é digno de honra, glória, louvor de toda adoração. Irmã Vívia, um forte abraço, que Deus abençoe grandemente a senhora, abençoe grandemente toda a família Tedesco, irmão Leonardo, glória a Deus, irmã Nadijane. Um forte abraço, amada. Deus é contigo, né? Em todo o tempo o Senhor está presente. Glória a Deus por isso. O Senhor é aquele que cuida de todos nós, nos mínimos detalhes, né? Todos nós que estamos confiando no Senhor. Devemos ter a certeza que não estamos sozinhos. E diante das nossas dificuldades, o Senhor é aquele que peleja por nós. Glória a Deus por isso. Nessa manhã, a palavra que queremos meditar encontra-se no livro de Jonas. Jonas, capítulo 1, vou ler aqui o versículo de número 3 que nos diz assim: glória a Deus. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Glória a Deus por esta palavra, uma palavra maravilhosa, meus amados, que muito nos ensina que ao invés de querer fazer a nossa vontade, importa que nós venhamos fazer a vontade do nosso Deus, né, meus amados? Nós vemos a história de Jonas, uma história que muitas vezes se parece conosco, porque quantas vezes o Senhor nos manda fazer algo e nós resistimos, nós, ao invés de obedecermos, queremos fazer do nosso jeito. É isso aqui que Jonas estava fazendo, né? Jonas estava querendo fazer as coisas do jeito dele. O Senhor disse para Jonas ir para Nínive, mas Jonas, por suas razões, queria ir para Tarsis. Então, independentemente do que você ache, independentemente do que você sinta, faça a vontade do Senhor nosso Deus. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, nós sabemos, meus amados, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós sabemos que redundará em bênçãos. Bênçãos não só para nós que estamos obedecendo, mas para todos aqueles que estão em volta. Glória a Deus. A palavra de Deus nos mostra que Jonas ali não tinha vontade que aqueles ninivitas fossem salvos. Porque o povo de Nínive era um povo terrível, né? A palavra de Deus nos diz que era uma cidade onde eles matavam os profetas, algumas pessoas ali matavam os profetas, era uma cidade idólatra, e alguns pregadores falam até que foi lá em Nínive que o pai de Jonas, Amitai, tinha morrido. Talvez daí o sentimento de Jonas de achar que aquele povo não merecia a salvação. Mas na realidade, meu amado, minha amada, quem merece, né? Nós sabemos que somos salvos pela graça. É um dom de Deus, não é que nós somos bonzinhos, não. Mas a misericórdia do Senhor nos alcançou. A sua bondade chegou até as nossas vidas, nos revelando a salvação em Cristo Jesus. Né? No tempo de Jonas, ainda não era a salvação pela graça, mas hoje nós temos esse privilégio de sermos aceitos, de sermos chamados filhos de Deus, a partir do momento em que nós aceitamos a Cristo Jesus como o único suficiente Salvador e viemos colocar nossa vida na mão dele. E através da sua palavra, venhamos ser moldados por ele para sermos uma nova criatura. Glória a Deus. O nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus é poderoso. E o nosso Deus, meus amados, não vê como nós vemos, né? Às vezes nós vemos as coisas de um jeito, mas o Senhor, nosso Deus, ele vê de um modo maravilhoso. E a misericórdia dele, ela é infinita, né? Glória a Deus. Então ali Jonas não queria, por muitos motivos, aqui como diz a palavra, ver ou ir até Nínive, né? Porque na palavra nos diz acerca desse povo, que era esse povo mau, esse povo terrível. Mas aqueles que nós achamos que não tem jeito, o Senhor é aquele que sabe dar jeito em todas as coisas, né? Glória a Deus. Então ali Jonas desobedece a Deus. Em vez de fazer aquilo que o Senhor está mandando, vai fazer aquilo que ele acha que ele poderia fazer, né? Então, glória a Deus. Não faça o que você acha que você pode fazer, mas faça aquilo que o Senhor tem mandado, né? Glória a Deus. Obedeça a voz do Senhor. Seja que o Senhor tenha falado com você através de algum profeta em sonho ou através da palavra, obedeça. Porque quando nós obedecemos, meus amados, tudo dá certo. Mas quando nós entramos pelo caminho da desobediência,
nós passamos por situações de dificuldades, porque plantamos a semente errada, em vez de obedecer ao nosso Deus, que é o dono das nossas vidas, né? Porque se você entregou sua vida ao Senhor, a sua vida não é mais sua, ela é de Deus. Então, nós devemos fazer de conformidade àquele que é o dono das nossas vidas, né? Fazemos de conformidade o Senhor nosso Deus. E ali a palavra de Deus nos diz que Jonas desce para Jope, né? Desce, né? Compra a passagem, desce para o fundo do porão, né? É assim, dorme, está ali tranquilo. Mas o Senhor nosso Deus, meus amados, ele não é menino, ele é dono de todas as coisas, né? Ele sabe o que ele quer e ele sabe como fazer para que nós, no momento certo, venhamos obedecer, né? Porque muitas vezes, quando nós não obedecemos ao Senhor, nós passamos por dificuldade, como já falei, mas o Senhor nos dá oportunidade de retornarmos ao começo e fazermos aquilo que Ele quer. Glória a Deus. Porque senão corre o risco da gente acabar perdendo várias bênçãos. Não corre o risco, né? Mas uma verdade, quando nós desobedecemos, nós perdemos as bênçãos, porque estamos na desobediência. Jonas está ali dormindo, o Senhor manda um forte vento ali sobre aquele rio. E a palavra de Deus nos diz que começa aquele vento e o navio começa a querer entrar água e vem aquela tempestade e aquele marinheiro que estão ali começam a jogar as coisas no mar. Eles começam a jogar as coisas no mar para ver se o navio fica mais leve, para ver se as coisas ficam bem, mas o problema estava na desobediência de Jonas e as coisas não ficam bem. E aquele povo ali começa a jogar as coisas dele, as cargas fora, né, suas fazendas fora, para esvaziar o navio. Então, muitas vezes a gente quer jogar coisas fora, né, para que você venha se sentir mais leve, para que, não, eu tenho que jogar as coisas fora aqui na minha casa para ficar tudo limpinho. Isso é importante, jogar coisas que não prestam fora, mas que nós possamos principalmente observar os nossos corações, para que nós venhamos viver em obediência ao Senhor, para que aquilo que nós viemos jogar fora não seja só perca, mas que seja algo que verdadeiramente venha nos abençoar, venha nos purificar e principalmente lançar fora de nós aquilo que não é de Deus, maus pensamentos, as coisas que não vêm do Senhor. Isso nós temos que lançar fora, né? Glória a Deus. E ali aquele povo vai atrás de Jonas. E ali, né, o marinheiro desce e vai chamar Jonas e pergunta qual é o Deus de Jonas, né? Porque Jonas estava ali dormindo e ele diz que Jonas chama Jonas até de dormente, porque está ali dormindo diante de uma dificuldade que eles estão passando e Jonas está dormindo. Então ali ele pergunta ali qual é o Deus de Jonas, de que cidade Jonas é. Naquele momento que eles vão procurar saber quem é Jonas. Então, um alerta de Deus para você, para nós nessa manhã. Não deixe pessoas entrarem na sua vida sem que você saiba quem elas são. Porque tem pessoas, meus amados, que não vão trazer coisas boas para nossas vidas. Então, que nós possamos nos alinhar com pessoas que estão dentro do propósito de Deus. Aquelas que muitas vezes querem nos desviar da presença do Senhor, que nós possamos orar por elas, nós possamos aconselhar quando puder, mas que nós não devemos estar sempre juntos, não, porque muitas vezes essas pessoas acabam minando a nossa força, acabam sugando a nossa fé, porque muitas vezes você chama para ir para ali, a pessoa quer ir para outro lugar, então que nós possamos nos alinhar com pessoas que venham ter o mesmo propósito. E ali aqueles homens chamam Jonas, né, depois de ter conversado com Jonas, Jonas sobe ao navio, e ali a palavra de Deus nos diz que ele lança o sorte. E a sorte cai sobre Jonas. Aqueles marinheiros nem queriam jogar Jonas no mar, mas viram que era necessário. E Jonas disse para eles jogarem. E ali eles jogam Jonas no mar. E ali Jonas acaba caindo no ventre do grande peixe, né? Que depois Jesus fala que era a baleia, quando a gente lê lá em Mateus. Então, que coisa maravilhosa, meus amados. O Senhor nosso Deus é um Deus poderoso, um Deus que domina todas as coisas, porque o homem cair no ventre do peixe e não ser esmagado, só o Senhor mesmo, né? Então, o Senhor é aquele que, independentemente do lugar, independente da situação, o Senhor está com os olhos sobre você. E o que é que o Senhor quer que você faça? Você que andou errado, você que saiu do trilho, você que está desobedecendo a palavra do Senhor, você que muitas vezes não quer fazer a vontade de Deus, o Senhor quer que você faça igual fez Jonas, do ventre da barriga daquele peixe. Jonas orou ao Senhor, Jonas clamou ao Senhor, Jonas se arrependeu. E o Senhor mandou com que aquele peixe jogasse Jonas fora do mar novamente.
e Jonas foi fazer a vontade do Senhor. Então, glória a Deus por isso. Nessa manhã, esta palavra é para que você venha fazer a vontade de Deus em todos os âmbitos da sua vida, seja espiritual, seja secular, em tudo, meus amados, porque o Senhor nos plantou com propósito.